Mas agora a gente começa com uma pauta muito bacana. Você sabe escolher o arroz da sua casa, o arroz do dia a dia? Você sabe a diferença entre os arrozes? A gente sabe que existem vários, né? Eles têm várias apresentações, cada um tem aí o seu exemplo, cada um tem nutrientes importantes e a gente deve aproveitar tudo isso. Só que, claro, nem sempre na embalagem está escrito o porquê consumir tal arroz. E é isso que a gente vai mostrar no Você Bonita de hoje. Quem conta tudo é a nutricionista Marília Soares. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada pelo convite, Carol. Não, obrigada, gente, por ter vindo aqui com uma pauta tão legal. Eu acho muito bacana quando a gente consegue falar aqui do que a gente vê todos os dias no supermercado. Sim. E que todo mundo tem dúvida. É verdade. Não é? É verdade. É algo impressionante. Você fala, não, eu prefiro aqueles 7 cereais, prefiro aquele integralzinho tal tamanhinho, tal cor. Ah, mas por quê? Sei lá, porque é gostoso. Mas não, às vezes eles têm propriedades que podem surpreender, né? Sim, muitas. E hoje você trouxe, então, algumas variações do arroz branco. Trouxemos. E a gente vai falar também da importância de substituir o arroz branco, substituir pelo arroz integral. Isso. Certo? Então você quer começar por onde? Olha, então, da outra vez nós falamos a respeito das propriedades de cada um, né? E hoje eu acho bacana a gente falar da diferença entre o arroz branco e o arroz integral. Tá, tem muita diferença. É o que tem a maior, assim, a curiosidade das pessoas em consultório. Perfeito. Tem. Então, quando a gente pensa em uma alimentação saudável, a primeira recomendação que a gente dá para o paciente é: você pode substituir o arroz branco pelo arroz integral. E eu vou te dar aqui alguns motivos que eu tenho certeza que as pessoas vão querer fazer. E muita gente torce o nariz, né? É verdade, quando o nutricionista diz isso, olha, você tem que substituir. Ai, mas eu não gosto do integral, sem ter experimentado. Eu acho o integral mais gostoso. Ele é bem gostoso. Sendo bem sincera, eu acho mais gostoso. O modo de preparar interfere bastante, né? Então, sabendo preparar, ele fica, assim, muito saboroso. Então, daqui a pouquinho a gente ensina. Você ensina a gente? Tá certo, então tá bom. Sim. E aí? Qual é o primeiro motivo que a gente deve trocar? O arroz branco e o arroz integral. Então, assim, eu não gosto de dizer que um alimento ele não é bom. Mas o arroz branco, quando comparado ao arroz integral, ele é, assim, infinitamente melhor. Tá. Por quê? O arroz branco, ele é não, o arroz integral é melhor. Ele é melhor, o arroz integral. O arroz branco, ele é rico em carboidrato, ele tem energia, ele tem um pouquinho de fibra. Porém, o arroz integral, ele tem tudo isso e ele também tem uma quantidade muito boa de fibras, de vitaminas e minerais. Então, pensando nas fibras, ela regulariza o intestino. E isso pra gente é ótimo porque melhora o humor, melhora a pele e já sabe-se que o intestino preso, ele aumenta varizes e celulite. Por quê? Sério? Ele tensiona as veias aqui da virilha. Então, esse já seria um ótimo motivo. Tá. Além disso, nossa, eu não sabia que a varizes também tinha relação. Sim, porque sobrecarrega aqui a circulação. A circulação. Olha que interessante. As fibras, elas dão uma maior saciedade, porque ele é mais resistente. Então, você precisa mastigar mais. Tá. Uma vez que você mastiga mais, você manda informação para o cérebro de que você já está saciada. Então, você come menos e fica mais saciada por mais tempo. Porque, além disso, ele demora mais para fazer a digestão no estômago. E isso evita aquele belisco no meio da tarde entre uma refeição e outra. Entendi. Então a gente fica saciado por mais tempo, tem menos fome de repente nesse intervalo para avançar em alguma outra coisa, né? E acabar cometendo aquele pecadinho da gula que todo mundo, né, sente aí numa hora do dia. Isso. Só que o que eu ia te perguntar, que eu acho bacana, é assim, em termos de calorias, as calorias são as mesmas do arroz branco? Isso não muda? Não, não muda. Então, assim, 4 colheres de sopa de arroz integral, arroz branco, você tem 150 calorias. Isso não tem diferença. Ok. E ele pode ser consumido também à noite, porque ontem, inclusive, a gente falou do lance do carboidrato. Muita gente tira o carboidrato da alimentação, porque o carboidrato virou vilão, ele que engorda. E a gente sabe que precisa do carboidrato para ter energia, para cumprir uma série de coisas, inclusive no trabalho e na atividade física. Só que consumir à noite o integral, ele acaba sendo mais leve do que o branco. Tem alguma diferença nesse ponto ou não? Se você consumir o branco ou o integral à noite, o corpo vai entender da mesma forma. Carol, a diferença, assim, as pessoas, elas têm, né, essa mania de querer tirar o carboidrato à noite porque engorda, só que, assim, no meu ponto de vista,
você entra porque à noite, mesmo que você esteja dormindo, o seu sistema não para. Então o coração continua batendo, os rins continuam funcionando. Então você está paradinha ali, mas todo o restante do seu corpo está funcionando. Entendi. Então, independente ou não, você continua precisando de energia. E a tendência de você retirar o carboidrato à noite é que no outro dia você acorde com muita fome. Então a minha indicação, come um pouquinho de carboidrato sim, para no outro dia, então você tem energia e no outro dia você não acorda comendo tudo que você acha pela frente. Agora, qual é a quantidade desse arroz? Mesmo sendo integral, ele tem calorias, como a gente acabou de dizer, como o branco. 4 colheres é o recomendado ou assim, quem está fazendo uma dieta tem que dar uma segurada? Olha, isso é muito variável de pessoa para pessoa. Digamos aqui para nós duas, né? Então 4 colheres de sopa estaria de bom tamanho no almoço e 4 colheres de sopa no jantar. Mas essa referência pensando em nós duas. Por exemplo, para um homem de 70 quilos, eu colocaria 2 colheres de servir de arroz no almoço e 2 colheres de servir no jantar. Então isso é muito relativo, ele vai mudar muito de pessoa para pessoa. Entendi. Então no caso dos homens, a gente pode aumentar um pouquinho essa quantidade. Vai variar. Porque eles vão... o gasto energético também é diferente, metabolismo e tudo mais. Sim, você vai levar muito em consideração a atividade, se ele faz atividade física, se ele é sedentário, atividade no trabalho. Então a gente leva em consideração uma série de coisas e não só a quantidade de caloria que ele está consumindo. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui legal da Roberta Silva. Rô, um beijo pra você. Carol Cider pergunta sobre o arroz parbolizado. Você tem um exemplo de algum parbolizado aqui? Aqui não tem. Parece arroz, esse, né? Esse é o tailandês. Esse é o tailandês, mas ele é mais compridinho, sim, parbolizado. Ele é um pouquinho maior do que o arroz branco. Ela pergunta aqui, esse arroz ele é integral ou ele tem algum nutriente aí, como o arroz integral? Como é que é? Não, o que diferencia o parbolizado, ele não é integral. Só que no processo da retirada da casca dele, ele é aferventado antes. Aí o que isso faz? Com que as vitaminas, principalmente do complexo B, elas migrem para dentro do grão, diferente do arroz branco. O arroz branco, quando ele é retirado da casca, essas vitaminas vão juntos. Já no parbolizado não, a maioria vai para dentro do grão. Então se você for comparar, ele é mais saudável do que o branco. Não é um integral, mas é mais saudável do que o branco. Olha, então pergunta bacana. Tem gente que gosta mais do parbolizado mesmo, né? Ele fica um grão maior, mais soltinho. Dificilmente você perde o ponto do parbolizado, né? Ele tá sempre aquele arroz bonito, com grão grande e bem soltinho. Ah, é muito legal. Então, agora sim, já que ela citou essa comparação, esse aqui é o branco. Esse é o branco. Tradicional, do dia a dia mesmo, do brasileiro. É esse aqui. Isso. Aqui é o japonês? Isso, é o arroz japonês. O arroz japonês também tem propriedades? Porque, assim, bom, tudo que eles usam na culinária oriental, na culinária japonesa, sempre tem algo a ser destacado. Uma coisa impressionante como eles entendem aí de nutrientes, de alimentação, de comida saudável mesmo. O arroz acompanha isso ou ele também acaba perdendo tudo? Os arroz, assim, todos os arroz aqui que são polidos, eles vão ficar muito próximo do arroz branco. É um arroz que ele tem bastante carboidrato, ele fornece bastante energia e ele vai ter um pouquinho de fibra. Diferenciado mesmo vai ter aquele arroz que a gente mostrou da outra vez, que é o arroz negro, que ele sim vai ter um flavonoide, um antioxidante. E o arroz selvagem. Então, esse sim tem diferencial. O restante, na série dos arroz do branco polido, ele vai ficar assim, o diferencial vai ser o carboidrato mesmo e a energia. Pode ter um pouquinho a mais de fibra, uma coisa ou outra, mas ainda sem comparação com o integral. Sem comparação porque eles foram refinados, né? Eles foram polidos. E aí perderam muito. Junto com a casquinha. Agora, esse arroz negro, já viu o arroz negro? O problema do arroz negro, a gente até tem um enfeitezinho aqui. Tem um pouquinho. Aqui tem uns na mesa, né, do arroz negro. Olha que legal. O arroz negro, assim, tem o selvagem, aquele vermelho. Enfim, tem uma variedade muito grande de arroz. Só que eu acho lindo quando você serve, é muito bonito. Eles ainda estão um pouco caros no mercado. Então, assim, se Deus quiser vai baixar, porque né, a gente espera por isso também. Então, não é que a gente está ensinando aqui uma pauta e falar, não, então você tem que comprar aquele que é super caro. Não, mas é legal a gente saber um pouquinho. O negro... que processo ele teve? Ele passou por algum refinamento? Ele teve algum processo? Ou não? Ele é assim, permaneceu e tem nutrientes? Assim. Ele é assim, ele tem, assim, o diferencial dele em nutriente, é o que eu te falei, essa cor escura aqui. Quando ele é cozido, ele passa pro arroxeado, né? Ele fica um púrpura lindo. Tem um pouquinho aí, cá. Vou mostrar. O diferencial dele é exatamente essa cor que é um poderoso antioxidante. Ele é antioxidante. Isso é muito bom. Olha que lindo. Arroz é muito gostoso. Muito. E a dupla do arroz com feijão é perfeita, não é? Perfeita. Assim,
muitas vezes a gente já tocou nesse assunto aqui com nutricionistas como você e tal, e todo mundo fala, é o que a gente precisa, é o ferro do feijão, o carboidrato do arroz, isso no nosso organismo faz aí uma mistura perfeita. Sim. Então, ter o arroz e feijão todos os dias na mesa... É perfeito. É perfeito, tem que ter. Tem que ter. Agora, vamos falar um pouquinho desse lindo aqui, que é o dos 7 grãos. Olha como ele é lindo, ele tem tanta coisa aqui. Tem semente de girassol. Tem arroz cateto. Ah, o cateto também. Tem Adoro o arroz cateto. É muito, muito bom. A gente pode falar um dia do arroz cateto, que ele é um arroz especial, ele tem uma textura de risoto. Ele fica parecendo um risotinho, né? Ele tem mais amido, então ele fica mais cremoso, sim. Ah, mais cremoso, entendi. Ele tem benefícios também? Sim, assim como o integral, Carol. O integral ele vai muito além do que a gente já falou. Então, pensando no intestino, uma coisa muito interessante também o arroz integral ele libera o açúcar mais devagarzinho no sangue. Tá. Isso, principalmente para nós mulheres, é fantástico. Por quê? Porque ele libera, a gente gasta. Libera, a gente gasta. Se a gente gasta, ele não acumula, principalmente nos lugares onde a gente detesta. Entendi. Que é a coxa, a bochechinha aqui no culote. Eu brinco com as minhas pacientes da pochete e do pneu. Pochete, pneu, flancos. Ai, meu Deus, é verdade. A gente não tem esse acúmulo. E sem falar na gordura. A fibra do arroz integral, ele se junta com a gordura e ele acaba jogando um pouquinho para fora pelas fezes e assim, você tanto reduz o colesterol como você também previne. Então, isso é muito bom. Aí, associado, então, um consumo de um arroz integral, já tem estudos que comprovam que as pessoas que consomem regularmente, elas têm menos tendência até a ter doença cardiovascular por conta desse benefício também. Olha que legal, então ele se liga à gordura, então para expelir essa gordura Exatamente. É mais fácil. Sim. A gente acaba sendo eliminada nas fezes. Exatamente. Uma parte da gordura que a gente ingere se liga e é eliminado em fezes. Isso eu não sabia. Isso é muito bom, porque a gente não acumula, previne e dá um controle no colesterol. E o que você explicou no início, o índice glicêmico dele, então, é mais baixo, que demora mais para ir pro... Exatamente. Ele segura mais o açúcar e vai mais lentamente pro sangue. Entendi. Agora, conta pra gente como a gente prepara esses dois maravilhosos aqui, porque isso de fato faz diferença. Se você preparar de uma maneira errada, não vai ter aquele sabor todo, você não vai se convencer e não vai conseguir substituir, né, o arroz branco. Então, vamos ensinar, porque aí não tem erro. E aí, o que a gente deve... tem que aumentar o tempo no fogo? De cozimento e a água também. Então, eu particularmente gosto muito de preparar o arroz integral. Tá. Você vai refogar o tempero como você gosta, com alho, cebola, um pouquinho de gordura, seja ela um pouquinho de margarina ou de azeite. Ao invés de refogá-lo, você entra primeiro com a água. Quando ela levantar a fervura, você soma o arroz. Então, isso impede que ele fique com aquele grão duro. Ele fica aquele grão maior com o aspecto da pipoquinha. Então, ele fica bem mais macio do que se você for lá e refogar o arroz e entrar depois com a água. Ah, então tem que deixar a água, quando ela começar a ferver... É o processo inverso. Não, ferver não. Tem que esperar, então, ela subir. Você vai refogar os temperos, aí fica a seu critério. E você vai entrar com a água. E coloca a água. Quando ela levantar a fervura, você soma o arroz. Então, normalmente você refogaria o arroz e depois adicionaria a água. No integral, você faz ao contrário. Refoga, põe a água, ferveu o arroz. Exatamente. E aí abafa um pouquinho com a tampa, ele vai ficar aquele grão maior, mais macio. E ele acaba também pegando mais tempero do que se você refogasse normalmente. Ele fica bem mais saboroso do que cozinhando normalmente como a gente faz o branco. Isso, então, nos dois casos aqui. Nos dois casos. Tanto no integral, né, livre aí de outros cereais, quanto no 7 grãos. Sim. E o tempo? Aumenta um pouquinho? Aumenta bastante. Até uma sugestão, né? Para quem vai consumir o arroz com feijão, arroz integral, ele tem que ser preparado junto com o feijão, porque ele vai levar quase o mesmo tempo de cozimento. Então, colocou o feijão, para uma xícara, ele vai levar em torno de 30 a 40 minutos para ficar pronto, sendo que um arroz branco ficaria em 15. Ele demora um pouquinho mais também e ele pede mais água. Para cada xícara de arroz integral, a gente soma 3 xícaras de água, para ele ficar no ponto. Então isso também é uma dica boa. Claro que muitas vezes a gente já está acostumado a fazer o arroz todos os dias, já tem o tempo e tal, mas eu acho que vale muito tentar. Muito. Vale muito a pena. Primeiro que o sabor, ele é muito gostoso. Dá para cozinhar, inclusive,
Às vezes eu faço isso em casa até porque meu marido às vezes torce o nariz, né? Agora ele aprendeu a comer o integral, mas não foi tão simples. Cozinhar num caldo, que também tenha sido feito em casa, de frango. Sim, ele fica leve, muito ele gostoso. fica com o gosto do caldo, né? O caldo de legumes, já dá um toque especial, que às vezes você refoga e não fica tão, né? Você não sente tanto esse tempero. Mas num caldo, já um pouquinho mais, colocar um pouquinho ali de, né? Sim, ou mesmo misturá-lo com alguns legumes, como por exemplo, da outra vez que eu comentei, da abobrinha. De você ralar a abobrinha, né? Tirando o miolo, porque o miolo ele solta muita água. Tá. E como se você fizesse um arroz com cenoura. Então você vai refogar, vai colocar a abobrinha. No final você pode acrescentar uns cubos de queijo branco, ele já fica um arroz mais sofisticado, bem mais bonito e extremamente saboroso. Olha. Dá para fazer muita delícia. variação com arroz integral, né? Você pode acrescentar, por exemplo, uma castanha, uma noz, um damasco, tudo para realçar o sabor dele. Muito bom. Agora, o arroz negro, já que a gente tocou no assunto do arroz negro, muita gente tem vontade de experimentar, de comprar. Ele é lindo, fica muito bonito no prato, mas eu também não faço a menor ideia como preparar o arroz negro e ele ficar assim, perfeito, soltinho. O arroz negro, ele vai ter o preparo bem parecido com o arroz branco. Você vai colocar os temperos. Ele não vai pedir assim tanto tempero, porque o diferencial é você sentir o gosto dele. Tá. Então, um tempero com um sabor mais suave, só a cebola ou um alho poró, para que você sinta o gosto do grão e não do tempero. Tá. Mas o cozimento, na questão de refogar, a quantidade de água vai ser 1 xícara para 2 de água, de dar uma abafada com a tampa, é o mesmo do arroz branco. Ah, então ele não é semelhante, nesse caso, ao integral, sim ao arroz branco. Sim, ao arroz branco. Agora, já aconteceu, isso na verdade é uma curiosidade, de encontrar pacientes aí que têm algum tipo de alergia com o arroz ou o arroz integral, exatamente por manter essas fibras e ser aí até um pouco mais forte, enfim, não sei se essa seria a expressão ideal, mas acontece? Acontece. Tem contraindicação? Não é questão de contraindicação, não seria a palavra, né? O que acontece? Eu percebo muito, as pessoas quando elas resolvem ser saudáveis é do dia para a noite. E o que acontece? O seu organismo ele não está tão adaptável à fibra. Tá. Aí o que acontece? Mudou, comeu bastante. Como o seu organismo não está adaptado, isso vai fermentar, vai dar uma distendida, vai ficar mais barrigudinha e vai dar um incômodo até com flatulência, aumenta gases sim. Mas se você, vamos pensar, eu vou começar a comer arroz integral hoje. Tá. A minha sugestão, faça um DU. Então, 1 xícara de arroz branco para 1 xícara de arroz integral. Tá. Você misturou os dois. Então, eu comi, tá tudo tranquilo. No outro dia, eu vou comer o arroz integral no almoço. Depois, eu vou levar para janta. Tá. Lembrando que a fibra pede água. Então, pensando no benefício intestinal, se você comer só o arroz integral e não associar a água, o efeito vai ser contrário. Entendi. Ao invés de melhorar o funcionamento do intestino, ele vai piorar. Então, é isso que causa, assim, o desconforto. Você já começar comendo de uma vez. Olha, isso é verdade mesmo. em todos os campos, digamos assim, quando a gente é radical. Então, o ideal é não ser radical, não ter essa mudança do dia para a noite. Vamos misturar um pouquinho. Ah, deu certo, gostou, o organismo se acostumou. No dia seguinte a gente pode preparar, então, só o integral. Então, essa mudança radical pode comprometer, aí algumas pessoas podem se sentir mais inchadas. Chegaram algumas perguntas aqui exatamente, não foram nem dúvidas, mas se queixando mesmo. Ah, eu já experimentei, mas aí não gostei muito. Chegou uma dúvida aqui, inclusive, falando que o arroz parbolizado ele tem um cheiro diferente. Tem? Tem. É justamente por conta desse processo dele, da retirada da casca, da cocção antes. Então ele acaba assim, o cheiro dele é bem mais forte. O arroz branco você vai sentir o cheiro do tempero. No parboilizado não, ele tem o odor característico dele. E o que muita gente não gosta é justamente isso, desse odor dele. Entendi. E não tem como tirar, é assim. Ele vai ficar assim. Você pode que você faça com algum tempero bem perfumado. Sim. Você pode amenizar com uma cenoura ralada, adicionando um milho, mas o cheiro dele, ele vai continuar assim. Então, agora eu não sei quem escreveu, porque chegaram várias perguntas, elas se misturaram, mas você estava certa, então, quem escreveu, que não gosta do arroz parbolizado exatamente porque tem um cheirinho. Chegou uma dica legal da Cássia. Cássia, um beijo pra você.
Carol, costumo fazer arroz integral na panela de pressão, fica ótimo. Sim, exatamente, fica muito bom mesmo. E aí você consegue o período de cocção bem próximo do arroz branco. Em 20 minutos ele vai ficar soltinho, ele vai ficar aquele grão gordinho, bem macio, fica muito bom mesmo. Olha, então a panela de pressão vai mais rápido. Vai, em 20 minutos você tem o seu arroz cozido. E ele fica bem gostoso. Fica bem soltinho, o grão fica bem grande, fica bem gostoso mesmo. Gostei da ideia então, Cássia, beijo pra você. A Daniele Marano escreveu o seguinte: Carol, pode fazer um arroz doce mais light com algum desses arroz? Qual fica mais gostoso? Te adoro, beijos. Beijos, obrigada pelo carinho. E aí, o arroz integral vai nessa? Dá pra fazer um arroz doce? Olha, Carol, é engraçado que ontem à tarde eu pensei nisso, do arroz doce. Eu particularmente nunca utilizei, né? Não garanto que ele fique, porque o gostoso do arroz branco é justamente aquela liga, né, que ele dá do amido, dá aquela cremosidade. Com o arroz integral, de repente a gente pode até fazer o teste e eu te falar o que aconteceu. Entendi. Mas pela questão do amido, eu não garanto que ele fique tão bom assim, não. Dos outros tipos de arroz, o arroz branco, pensando em arroz doce, é o melhor mesmo. É o melhor. Então, a Dani pode fazer o teste, contar pra gente como ficou. Pode ser que dê certo. Onde acho que vai ficar mais próximo a parboilizado. Como você tem a canela, você tem o cravo, então de repente ele amenize o cheiro dele. E o cateto, será? O cateto? O arroz doce, o cateto, que ele tem mais amido, como você falou, de repente dá, será? Aí eu sou louca, né? Eu fico pensando aqui no ar, criando. Tem que testar. Tem que testar. Então, Dani, tenta. O arroz cateto, a gente encontra ele só o cateto, o grão, mas é esse grão aqui, ó. Vermelhinho. É o vermelhinho. Gente, esse arroz é bom demais, é meu preferido. Aqui, ó. Deixa eu ver se os meninos conseguem mostrar aqui na palma da mão, ó. Eu consegui pegar alguns, que ele faz parte desse de 7 cereais da Carica Deu. Ah lá. Esse aqui é o arroz cateto que a gente encontra. É muito gostoso, dá pra tentar até fazer risoto com ele, que fica numa textura muito boa. Agora, a diretora tá me passando uma dúvida aqui da Lilzinha. A Lilzinha tá tentando mudar, né, Lilzinha? A Lilzinha tá tentando mudar tudo. Mas tá meio difícil, mas tá conseguindo. Um pouquinho tá conseguindo. Ela diz o seguinte, que o integral, ela sente esse odorzinho também. Gente, eu não sinto, não. Eu acho cheiroso, acho ótimo, adoro. Ela diz, você também sente, Eriquinha? A Eriquinha também, que o integral tem esse probleminha, não é só o sabor, então. Não tem aquele perfume de arroz. É verdade? Olha, assim como você, eu também não percebo. Também não. É claro que o cheiro dele, o gosto dele é diferente do branco, até porque o branco, como ele tá polido, ele vai acabar pegando mais o tempero, porque ele tá ali refinado, então ele absorve tudo. O integral vai ficar um pouco diferente, mas eu também não percebo esse odor. E aí, assim, a diferenciação seria mesmo diversificar o tempero. Até mesmo ele fica bem saboroso com uma folhinha de louro. O sabor dele fica muito diferente, muito saboroso. E ele fica aromatizado e bem saboroso. Então, olha, quem tem essa aflição aí de consumir o arroz porque sente um cheirinho diferente, tenta mudar o tempero. Até uma pimentinha, Lilzinha. Sabe uma pimentinha? Não, pimentinha não, é que eu gravo, né? Tudo com pimenta. Não tem como eu escapar da pimenta. Pimenta tem me acompanhado a gravidez inteira. Pensou em tempero, pra mim, eu lembro de pimentinha, que tá tudo ótimo. Mas tenta, né? A gente vai lá e cada dia é uma tentativa na cozinha mesmo. Principalmente quem gosta de cozinhar, é uma boa chegar aí no resultado final. O alho poró acho que vai muito bem, né? Fica muito saboroso. E vale também muito, além dos benefícios que eu já falei da fibra, ele tem muita vitamina, muito mineral que você não encontra no arroz branco. Então, o benefício da substituição é muito grande quando a gente compara o arroz integral ao arroz branco. É isso aí. Então, meninas, agora vocês sabem já escolher no supermercado. Todos são muito gostosos, mas vamos variar, né? Porque variando que a gente consegue também matar a vontade, não enjoa. Verdade. Porque se fizer sempre o mesmo arroz também, vai enjoar. Vamos mudar. De repente, não quero feijão, põe lentilha. Alguém escreveu aqui da lentilha, né? De acompanhamento, põe uma lentilha, de uma soja. Bom demais, né? Dá pra variar bastante. Dá pra fazer uma salada com arroz selvagem, até com o próprio arroz 7 cereais. Ele vai bem frio? Vai bem frio. Numa salada, ou selvagem também fica perfeito na salada. Dá pra variar bastante. Muito, muito bom. Abriu o apetite. Tô com fome, agora me deu vontade de comer um arroz e feijão aí, claro. Usando o arroz integral, com certeza vai ter não só mais nutrientes, mas você vai se sentir melhor. Você viu quantos motivos a gente tem para trocar o arroz? Quero te agradecer. Obrigada por ter vindo. Prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada. Quem quiser entrar em contato
com a Marília Soares para tirar dúvidas aí sobre essa pauta, que é muito bacana e sempre surgem muitas dúvidas. O e-mail dela é marilia_soaresmartins@hotmail.com. marilia_soaresmartins@hotmail.com. E um agradecimento especial ao site www.josapar.com.br. www.josapar.com.br. Beijinho de novo. Obrigada. Obrigada, Carol. Até a próxima.